Bom dia, meus irmãos. Quero convidá-los que abramos a palavra do Senhor no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. No Evangelho de João, capítulo 20. Irmãos, nós vamos ler desde o versículos 19 até o versículo 23, apenas. Do 19 ao 23. Quero convidá-los a se colocar de pé. Vocês vão acompanhar comigo a leitura deste texto. Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Senhor, mais uma vez nós pedimos a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo, com a palavra Tua, que é, ó Deus, bênção para o nosso coração, instrução para a nossa caminhada. Também, Senhor, correção para os nossos desvios e atenção para aqueles pontos cegos que nós temos que enfrentar nos desafios da vida. Abençoa o Teu povo. Pedimos isso pela graça do nosso Senhor Jesus e pedimos que o Teu Espírito Santo atue no nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento, irmãos? Podem sentar-se. Queridos, eu queria relembrar com vocês um momento que foi muito triste para a história da humanidade e que trouxe um antes e um depois. Na manhã de 6 de agosto de 1945, uma bomba atômica caiu sobre a cidade de Hiroshima e, num piscar de olhos, tudo mudou. Um único evento alterou de forma permanente o curso da história humana, de forma infinitamente superior a esse dia, 6 de agosto de 1945. Infinitamente superior. Assim foi a ressurreição de Cristo. Um único evento. Evento é algo que acontece na história e que não se repete. E um único evento singular que rasgou o tecido do tempo e dividiu para sempre em um antes e um depois. Porém, diferente do que acontece no Japão, não foi com um estrondo de destruição e morte, mas com a irrupção silenciosa, invencível da vida. A ponto que o apóstolo Paulo diz: ó morte, onde está a tua vitória? O Senhor venceu a morte. E usando a linguagem de John Owen, ele fala da morte na morte de Cristo. Mas, na verdade, a morte não foi morta na morte de Cristo. Ela foi morta na ressurreição de Cristo. Ali, a morte foi vencida e o Senhor colocou todos os inimigos confederados debaixo dos seus pés. E deu essa mesma vitória à sua igreja. O texto de João 20, 19 a 23,
que nós acabamos de ler nos mostra que os discípulos, aqueles homens que haviam andado com Jesus, eles estão trancados, eles estão com medo dos judeus, acabamos de ler no texto. Eles estão desanimados, eles estão paralisados, eles estão tristes, eles estão sem perspectivas, sem saber o que fazer. Talvez pensando, nós seremos os próximos. Sabe lá o que estava passando no coração daqueles homens. Mas o texto diz que eles estavam trancados, fechados. O coração estava apertado. A mente estava dominada pelo medo. Os discípulos não estavam reunidos em triunfo, mas em tensão. O Cristo que eles haviam seguido fora crucificado. Embora já houvesse notícias da ressurreição por parte das mulheres, eles ainda estavam lentos para crer, mas muito rápidos para temer. E é exatamente neste ambiente que Jesus se manifesta e se coloca no meio deles. Aqui nós já temos um ensino precioso da palavra de Deus. O Cristo que ressuscitou, Ele não espera a sua igreja, ou você, ou a mim, nos recompormos. Ele não nos visita quando nós superamos os medos, as provas, as tribulações. Ele nos visita nos nossos medos. Ele nos visita nas nossas preocupações, nas nossas angústias, nas madrugadas escuras, nas noites sombrias. Ele nos visita no caminho de Emaús, quando o desânimo nos toca. Ele nos visita no hospital, Ele nos visita no quarto, Ele nos visita quando estamos sentados, frustrados, quando a gente começa a pensar, o que eu vou fazer? Eu avanço, eu retrocedo, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, que caminho seguir? Ele vem justamente quando nós estamos abatidos, acuados, enfraquecidos. É o momento que nós mais precisamos. E ao vir, não apenas Ele prova que Ele está vivo, mas Ele também distribui os dons, as implicações, os frutos, as dádivas da sua vitória e da sua ressurreição. O Senhor ressuscitado traz à sua igreja paz para a consciência, alegria para o coração, missão e propósito para a nossa vida, e poder e autoridade espiritual para o testemunho que Ele nos chamou. Então esse texto aqui, ele vai falar de um outro evento, e esse marca para sempre a história da humanidade e transforma a história da humanidade, a história da igreja e a história da nossa vida. Então eu queria falar hoje sobre um evento que transformou tudo. Tudo. A perícope que vai seguir, do versículo 24 até o 31, nós vemos aqui que Jesus, quando aparece, não está Tomé. Depois, uma semana depois, Jesus volta, Tomé está lá, e Tomé não havia acreditado no que os discípulos haviam dito, que Jesus estava vivo, que tinha se manifestado no meio deles, mas Tomé disse, eu só vou crer se eu ver, com os meus olhos, se eu tocar nas feridas. Jesus, quando ele volta, uma semana depois, o texto diz que as portas estavam trancadas, mas Jesus está com o corpo glorificado. E João não fala assim, olha, Jesus foi, bateu na porta, ou ele tinha uma chave mestra, né? Vocês são dessa época aí? Né? Diz que tinha uma chave aí que abria tudo, e as crianças, elas queriam conhecer essa chave, né? E aí Jesus foi, abriu, bateu lá e falou, queridos, eu queria saber se vocês me dão autorização para entrar. Não, ele entra. E muito possivelmente, com o corpo glorificado, ele atravessa aquela porta. E o texto diz que de repente está no meio deles, e os discípulos estão assim. E a primeira coisa que ele faz é mostrar as marcas das mãos e do lado. E o texto diz que quando os discípulos viram a Jesus e as marcas, eles se alegraram, mas Tomé não estava lá. E depois Jesus, ele volta. Ele faz a mesma coisa que ele fez com os discípulos, faz com Tomé. Jesus poderia chegar ali e dar uma lição de moral naquele povo, né? Eu não disse para vocês que eu ia ressuscitar.
Vocês não me entenderam, vocês não me escutaram. Vocês estão aqui trancados, com medo. Vocês estão com medo dos judeus, eu sou o rei do universo. O que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Vocês não entenderam nada. Dá um sermão, mas ele não faz isso. Ele chega e diz, paz seja convosco. Porque era aquilo que eles precisavam. Ele fala, Tomé, dá uma olhadinha aqui nas minhas mãos. Dá uma olhadinha, olha aqui. Mas ele não deixa de ensinar e corrigir. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, muitas vezes, nós estamos trancados, paralisados, com medo, sem saber o que fazer. Eu queria compartilhar com você sobre hoje, sobre um evento que transformou tudo. Porque Cristo ressuscitou. E essa é a nossa certeza, fundamento. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Essa igreja não estaria com portas abertas hoje. E a igreja continua viva e continua avançando 2000 anos depois, porque Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Porque a sua igreja triunfa. Não significa que essa igreja não tenha fracassos, não tenha desafios, pecados. É por isso que domingo tras domingo nós estamos aqui, confessando os nossos pecados, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Porque é isso mesmo. Então, o primeiro ensino que esse texto nos traz, sobre um evento que transformou tudo e impactou na fé daqueles homens, é a seguinte. Quando Jesus se apresenta, dê uma olhada aí, no versículo 19 do capítulo 20. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Foi um evento que transformou tudo, porque a ressurreição de Cristo transformou o medo em paz. Já teve essa experiência? De estar com medo violento e agressivo que te paralisa e você não sabe o que fazer. Eu não sei o que é isso, tá, irmãos? Mas tem gente que compartilha algo que parece que chama crise de pânico. A pessoa pensa que vai morrer. O coração acelera. E tudo em volta é uma ameaça à vida, à integridade da vida. E quando nós olhamos para as Escrituras, Paulo, que nos ensina que aprendeu a viver feliz e contente em toda e qualquer situação, mesmo no momento de escassez, de abundância, momento de perseguição, momentos em que a fé foi provada, momento de angústia profunda, Paulo diz de uma paz que sobrepassa todo entendimento, que guarda mente e coração. E esse texto ele é tão profundo que a palavra usada ali para aquele que guarda a paz é como um guarda que se coloca à porta do coração e a porta da mente diz, aqui não, maus pensamentos, aqui você não pode entrar. Essa paz que não exige explicações. Eu não estou entendendo nada. Por que Deus está permitindo isso? Eu não estou entendendo nada. Eu não tenho todas as respostas. Mas existe uma paz que sobrepassa toda explicação e que guarda o meu coração. Porque esses homens vão ter que experimentar isso. A maioria desses discípulos aqui, eles vão ser martirizados. Vão entregar suas próprias vidas por causa do testemunho do Evangelho, por causa da obra do ministério. Mas eles estavam trancafiados, com medos, paralisados, e o Senhor entra lá, e a primeira coisa que o Senhor faz, antes de dar uma missão para eles, antes de fazer qualquer coisa, Ele trata o coração deles. Ele pastoreia o coração deles, porque havia um terremoto no coração daqueles homens, havia tantas e tantas angústias. O Senhor vai lá na raiz do problema. Eu sei o que vocês precisam, eu tenho tudo o que vocês precisam, e o que vocês precisam agora não é uma explicação dos propósitos eternos do Deus de Israel. O que vocês precisam agora é de
paz no coração de vocês, e paz seja convosco. E ele falou na autoridade e no poder de quem havia ressuscitado com o corpo glorificado. E eu não tenho dúvidas que quando Cristo olha para aqueles homens e diz, paz seja convosco, eles foram transformados. Eles nunca mais foram os mesmos. E a história nos dá testemunho disso. Jesus veio para nos trazer paz. Ele veio para nos entregar paz. Essa paz também mostra que a ressurreição não trata a sua igreja com base nas últimas falhas que nós cometemos. Pedro, os discípulos saem correndo. Jesus chega lá e diz, paz sejam com vocês. Eles mereciam repreensão, mas eles receberam shalom, a paz do Senhor Jesus. Antes dele enviar, ele entrega paz. E essa palavra, Jesus utiliza essa palavra, shalom. Shalom é muito mais do que a paz, no sentido de ausência de guerra. É muito mais do que tranquilidade. Na perspectiva bíblica, shalom significa plenitude, ordem, reconciliação, bem-estar integral, a harmonia com Deus, com o próximo, com a criação e consigo mesmo. Quando Jesus diz, paz seja convosco, está falando desse shalom que é a forma como Deus criou todas as coisas, ordenou todas as coisas, colocou cada coisa no seu lugar, cada coisa da maneira precisa, adequada, mas o pecado veio, bagunçou tudo aquilo, reverteu tudo aquilo, trocou as prioridades, inverteu as ordens, e agora Jesus morreu, ressuscitou para trazer essa ordem de volta. E após a sua ressurreição, que ele diz, shalom, a ordem está restaurada, redenção. Tem um livrinho aí que muita gente leu, 2 livrinhos, né? Um era assim, Celebração da Disciplina, lembra desse? Livrinho antigo, quem já leu aí? Levanta a mão. Muita gente. Tem um outro que esse eu nunca li, mas diz assim, ponha em ordem o seu mundo interior. Já ouviu falar desse livro? Levanta a mão aí quem já ouviu falar. Olha ali, ó, alguns também. Ponha em ordem o seu mundo interior. Aqui eu não quero fazer propaganda de livros, mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes está tudo um caos, bagunçado, e Jesus está falando da paz que coloca tudo em ordem. Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz assim, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa paz, ela vai muito mais do que a ausência de guerra. Significa todas as coisas. E aí Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, ou que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E Calvino, ele escreve assim, paz, portanto, significa serenidade de consciência, a qual tem a sua origem na certeza de haver Deus nos reconciliado consigo mesmo. É por isso que Paulo fala com toda autoridade, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição garantiu justificação. O resultado da justificação é a paz com Deus. Então, um evento que transformou tudo, porque o Senhor transformou o medo em paz. Há muitos crentes vivendo atrás de portas fechadas. Não por falta de atividades religiosas, mas talvez por excesso de culpa. Servem, cantam, pregam, participam, mas no íntimo ainda se relacionam com Deus como acusados e não como reconciliados. João 20 nos chama a ouvir de novo a voz do Cristo que ressuscitou. Se você está em Cristo, a cruz satisfez a justiça e a ressurreição confirmou a aceitação. Pare de tentar conquistar a paz que Cristo já comprou. Ele já pagou. A dívida já está paga. E Ele nos deu gratuitamente. Basta arrepender-se, crer e confiar. Foi um evento que transformou tudo, porque o Senhor transformou o medo em paz. Mas Ele também transformou o desânimo em alegria.
Os discípulos estavam lá trancafiados, eles estavam preocupados. Olha o que diz o versículo 20 do capítulo 20. E dizendo isto, paz seja convosco, né? Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Eles se alegram, eles viram. Os olhos viram, esse é o testemunho de João, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, nós convivemos com Ele, e o Senhor vai lá para restaurar aqueles homens, Ele vai lá para transformar a vida deles, eles nunca mais são os mesmos, e o Senhor vai transformar aquele desânimo, aquela tristeza paralisante, em tudo aquilo que está no coração de Deus para a nossa vida, porque o Senhor diz que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, é vida superlativa. Nós estamos falando do Deus pródigo, não do filho pródigo, do Deus que não economiza, o Deus que derrama abundante graça, o Deus que manifesta a sua glória no nosso meio. Esse Deus está abençoando o seu povo, está abençoando a sua igreja, e Ele está nos transformando, e é por isso, irmãos, que o culto é uma celebração. Culto não é um funeral. É o povo de Deus que celebra. Celebra com ordem. Celebra com decência. Mas celebra com tudo que tem nas suas faculdades. Com mente e coração. Com os dons espirituais. Com toda a força. Porque a Bíblia não trabalha com visão menor do que essa. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua mente. E para que não haja nenhuma dúvida, com todas as suas forças. E dessa maneira que nós amamos o Senhor, nós também cantamos louvores. Dessa maneira nós recebemos a palavra. Dessa maneira nós somos enviados ao mundo. Dessa maneira nós vivemos a nossa vida cristã. Então foi um evento que transformou tudo. E transformou o desânimo em alegria. O texto diz que Jesus mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. E isso é profundamente significativo. Jesus não produz alegria neles apenas como uma aparição súbita, mas como uma exibição das marcas da redenção. As feridas permanecem visíveis como prova de identidade do triunfo de Jesus. O mesmo que morreu é o que agora está vivo e reina por toda a eternidade. E é por isso que o povo de Deus é chamado a ser um povo alegre. A alegria cristã, portanto, não nasce da negação da dor, da alienação, mas da certeza de que a dor não teve a última palavra. O Senhor venceu. O sofrimento não tem a última palavra. As pessoas riam dele. Quando ele chega lá na casa de Jairo, ele diz: a menina está dormindo. Todos começaram a rir. Eu imagino Pedro chamando Jesus para o lado e falando: Senhor, por favor, cuide das suas palavras. O povo aqui está em luto. Tome cuidado, seja mais sábio, Jesus. Escute o Pedrão aqui, porque eu sou sábio. Cuidado, Senhor. Ele entra lá e diz: Talita cumi. Menina, eu te mando, levanta. E ela ressuscita. Ele tem a última palavra. Essa alegria é mais profunda que um alívio momentâneo. Não é apenas a sensação que deu tudo certo no final. Não é dar risada. É uma explosão de esperança restaurada. Jesus havia prometido que a tristeza deles se converteria em alegria. E que essa alegria ninguém lhes tiraria. Agora essa promessa começa a se cumprir diante dos olhos deles. Irmãos, a verdadeira alegria cristã, ela nunca brotará das circunstâncias, mas da visão correta de quem é Cristo. A nossa alegria não brota dos momentos que nós estamos vivendo, não brota das conquistas que nós tivemos, não brota daquilo que os nossos olhos estão vendo, daquilo que nós planejamos, agora nós estamos colhendo o que nós plantamos. Não. A nossa alegria verdadeira brota da visão correta que nós temos de Jesus, o Redentor. Nós sabemos quem Ele é. Isso tem a ver com a nossa verdadeira identidade. Os discípulos olham para Jesus, olham para suas marcas, e o texto diz: portanto, se alegraram. É daí que vem a alegria. Eles agora estão pensando assim: o nosso rei vive.
O nosso rei venceu a morte. Tudo aquilo começou a fazer sentido. Como quando a gente vai para a universidade, a gente começa a estudar lá filosofia, estudar um monte de coisa. Imagina ali um quadro branco, você põe um pontinho ali, outro pontinho lá do outro lado, outro pontinho aqui. Você fala, meu Deus, quando que essas coisas vão começar a fazer sentido? E de repente, à medida que os anos vão passando, algumas coisas nunca, né? Mas outras começam a se conectar e você começa a entender. E agora os discípulos estão começando a entender o que eles nunca haviam entendido. Jesus falou, mas eles não haviam compreendido. Mas tem um texto, tem um versículo, que um dia eu olhei para o versículo e falei, isso aqui não estava na Bíblia não. Eu já tinha lido isso aqui várias vezes, mas não tinha visto isso. Está lá em Lucas 24. Lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Eles também não haviam entendido. Tem um versículo que diz assim, e Deus, Jesus, lhes abriu o entendimento. Ele fez isso. E eles nunca mais foram os mesmos. Porque esse evento, a ressurreição, está na história da humanidade. Transformou aqueles homens de desanimados em alegres. E olha essa promessa lá do Antigo Testamento. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. A alegria do Senhor é a nossa força. Gozo, alegria é um fruto do Espírito. Eu lembro que eu fui pastorear uma igreja uma vez, e aí estava na reunião do conselho, aí um presbítero falou assim, pastor, o senhor não pode pregar e fazer liturgia ao mesmo tempo, não? Eu falei, por quê? Porque todos nós aqui já conversamos, os presbíteros, nós somos muito melancólicos. A gente paga lá na frente da igreja, a gente fica com vontade de chorar, e a igreja olha para nós e vê um povo assim melancólico, isso não dá certo. Meu irmão, peraí, então vamos pensar nisso. Tem gente que é mais extrovertido, tem gente que é mais introvertido. Mas espera aí, do que nós estamos falando? Estamos falando de tristeza? Porque a tristeza, ela pode bater na porta da nossa casa e entrar. Mas ela não pode habitar lá. Ela não pode preparar um quartinho para ela, fazer lá todas as refeições, dar para ela, seja bem-vindo aqui. Não, não, não. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos um povo marcados pela alegria. Ainda que a figueira não floresça, e a vide não deu seu fruto, nos currais não haja gado, e não haja mantimento da vida, a gente perca tudo. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. É isso. Pense nos discípulos lá a caminho de Emaús. Eles diziam assim, ora, nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel. Nós pensávamos, todos os verbos conjugados no passado. A cruz parecia ter sepultado as expectativas deles. Irmãos, tem muitos cristãos vivendo na igreja, vivendo a vida cristã, como se fosse sexta-feira. Como se Jesus tivesse morrido e ficado ali. A vida que Cristo nos chama a viver não é a vida da sexta-feira, não. É a vida do domingo da ressurreição. Daquele que venceu a morte. Daquele que está vivo, entra no meio das nossas dores, entra no meio de tudo, chega lá, olha nos olhos, diz, olhe para mim, olha para as minhas mãos, olha para o meu lado, entenda tudo. Paz seja convosco. Levante daí vocês. O que vocês estão fazendo aqui? João vai nos dar uma versão correlata desse texto. Os discípulos estão tristes, de repente sai lá de Jerusalém, voltam a pescar. Da onde Deus tirou a maioria deles. É uma tristeza, é um desânimo. E o Senhor vai lá e restaura cada um deles. Inclusive Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, sai daí, deixa essa rede, vai lá pescar os homens, eu te chamei para isso. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então vai apacentar os meus cordeiros. Sai daí, Pedro. 3 vezes. O que você está fazendo neste lugar? Pensa, irmão, irmã, se você não está no lugar onde Deus não te chamou para estar. Para onde Deus te chamou.
onde você deveria estar. Esse foi um evento que transformou tudo, transformou o medo em paz, transformou o desânimo em alegria, mas também esse evento que transformou tudo naquele dia, ele também transformou a paralisia daqueles homens em um movimento estratégico. Pastor, como é que é isso? Eu estava botando o nome nisso aqui, eu falei, peraí. Esse foi um movimento estratégico de Deus na história. O Senhor olhou lá no globo terrestre e Ele planejou tudo. O Evangelho vai sair daqui, vai chegar até a Europa, da Europa vai chegar até a América, da América vai chegar lá na América do Sul, vai chegar lá naquele país, lá, aquele povo difícil, Brasil. Vou levar um Evangelho lá, olha aí. Chegou. E os discípulos estavam ali, paralisados, desanimados, com medo. E o Senhor diz o seguinte, paz seja convosco. E eles se alegraram. Disse, ao versículo 21 do capítulo 20, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha, um movimento estratégico. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Irmãos, olha que missão sublime. A missão da igreja está baseada na missão da Trindade. O Pai envia o Filho. O Pai e o Filho enviam o Espírito. Pai, Filho e Espírito enviam a igreja. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Enquanto Ele estava no mundo, Ele era a luz do mundo. Agora Ele vai ser ascendido aos céus, assunto aos céus. E Ele vai dizer, agora vocês são a luz do mundo. E eu vos envio. Vocês vão na autoridade e no poder do meu nome. Vocês são embaixadores meus. Nós somos enviados. E a ressurreição, quando Jesus olha para aqueles homens, e eles estão agora alegres, eles agora estão transformados, agora eles recebem a paz. Jesus está dizendo, agora vocês vão cumprir o propósito pelo qual vocês nasceram. Eu vos envio a partir desse momento. Eles estavam paralisados, mas agora foram mobilizados. Irmãos, e é impressionante isso, é só depois que Jesus ressuscita, é que Ele se apresenta diante dos discípulos e diz, olhem para mim, agora toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está enviando a sua igreja. E são as suas últimas palavras aos seus discípulos. Imagina que você soubesse que você tem 24 horas de vida. O que você faria nesse tempo? Que palavras você falaria para as pessoas que você ama? Quais palavras? Imagino que você escolheria bem o que fazer. O que falar. E Jesus, o que Ele faz é chamar aqueles 12 e dizer, queridos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, façam discípulos, no poder do meu Espírito. João capítulo 17, versículo 18 diz assim, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Na oração sacerdotal, nessa preciosa oração de Jesus, Ele está orando por nós e está dizendo, Pai, assim como o Senhor me enviou, eu também vou enviar a igreja presbiteriana do Guará 2. Da mesma maneira, e a nossa missão está baseada na autoridade do rei. Ele está comissionando os seus súditos. Você quer ficar de fora disso? Essas são as ordens do Rei do Universo. Eu vos envio da mesma maneira que fui enviado. O William Carey resumiu bem o espírito missionário ao dizer, eu descerei se vocês segurarem a corda. A imagem da corda ela é poderosa. Alguns descem ao poço. Outros seguram a corda. Nem todos vão cruzar oceanos, mas todos devem participar da missão. Alguns pregam em campos distantes, outros sustentam em oração, outros sustentam com recursos, com cuidado, com envio. O erro da igreja não é só não ir, é também achar que missão pertence a um grupo pequeno de pessoas especializadas, super crentes. E não é assim.
Nós somos missionários no nosso bairro, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, aqui onde nós estamos, e também até os confins da terra. Uma igreja pode ser correta doutrinariamente e assim mesmo ser acomodada na missão. Ela pode ter boa teologia, mas ela pode estar paralisada. Ela pode até amar conferências missionárias, estudo doutrinário, debates, e ainda assim continuar de portas trancadas. A pergunta não é apenas se cremos na ressurreição, é se vivemos como Cristo ressuscitado que nos enviou. Isso faz toda a diferença. Você está segurando a corda de alguém? Você está testemunhando onde você está? A sua igreja trata a missão como programa periférico ou como parte da identidade dos verdadeiros discípulos de Jesus? Cristo não ressuscitou para produzir admiradores imóveis, mas testemunhas poderosas, obedientes, que vão. Esse movimento espiritual é extraordinário. O Senhor diz: assim como eu fui enviado, eu vos envio. Vão. Então foi um evento que transformou tudo, irmãos. Naquele dia, o medo foi transformado em paz. O desânimo foi transformado em alegria. A paralisia foi transformada em um movimento estratégico. Eles foram enviados para o Pai. Tomé foi para a Índia, Bartolomeu para a Arábia, André foi lá na região da antiga União Soviética, Paulo atravessou até chegar lá no início da Europa. O Evangelho chega através do testemunho desses irmãos, através do testemunho da igreja, através da fidelidade da missão que aqueles irmãos haviam sido comissionados pelo rei. E se eles não tivessem sido obedientes, onde nós estaríamos hoje? Mortos nos nossos delitos e pecados. E o que nós vamos fazer? Vamos ficar sentados aqui? Bracinho cruzado? Não. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para você. Esse texto que nós lemos fala de um evento passado que transformou tudo. Ele também transformou homens comuns em instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Olha o que diz o versículo 21 do capítulo 20. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles. E a mesma palavra usada lá para Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando sopro criativo. É a mesma palavra usada lá em Ezequiel capítulo 37, quando o Espírito sopra e dá vida aos ossos secos. O Senhor sopra e traz o Espírito sobre esses homens. Não como vai acontecer na história outro evento que é o Pentecostes. Logo depois disso aqui. Que aí o Espírito vai passar a habitar permanentemente nos nossos corações. Mas aqui, sabe o que o Senhor está fazendo? Está trazendo unção sobre os discípulos. E a gente fala: opa, essa é coisa de pentecostal, unção. Não é não, irmão. Esse aqui é no sentido literal da palavra. É poder e capacitação da abundante graça de Deus sobre eles. É poder do Espírito Santo. E deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui é autoridade espiritual. Sabe o que significa isso? Eu não consigo explicar isso aqui com palavras, não. Mas eu só quero te dizer o seguinte. Por cima da nossa cabeça existe um mundo espiritual. O que nós fazemos e o que nós falamos tem uma autoridade espiritual que não emana de nós, que não nasce de nós, que foi delegado a nós pelo poder do Espírito Santo. Ele soprou sobre eles, Ele os comissionou, o Espírito veio de fora para dentro. É o Senhor que os está capacitando, assim como Ele capacita a igreja. É por isso que quando Jesus falava, os escribas, os fariseus que estavam lá, e todos os homens diziam assim: mas este fala de maneira diferente, fala com autoridade, não como os escribas e os fariseus. Porque existe autoridade espiritual sobre a vida do crente. Existe. Que vem de Deus. E nós não podemos
esquecer disso. Quando você é convidado, por exemplo, a visitar um enfermo, e você chega e a pessoa fala, ore por nós aqui, e você não sabe o que fazer. Senhor, o que eu faço? Eu oro, não oro? Senhor, o que aí? Senhor, abençoa aqui. Irmã, existe um negócio chamado discernimento espiritual, que você não aprende. Ninguém vai te ensinar isso, nem na escola de teologia, nem no seminário. Autoridade espiritual, discernimento espiritual é algo que nasce nas escrituras, lendo, nasce de joelhos em oração, nasce em confissão de pecados, nasce quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nasce quando nós buscamos uma vida santificada, nasce quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, nasce quando nós abandonamos o nosso reino para viver o reino de Deus. Olha, irmãos, isso é tão poderoso que olha o versículo de baixo. Se alguém perdoardes, e se de alguém perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se los retiverdes, são retidos. Olha, irmão, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é disciplina eclesiástica. É a autoridade que a igreja recebe da parte de Deus para dizer, em nome de Deus, irmão, você precisa ser corrigido. Irmã, você precisa ser corrigida. Então, aqui esse texto deu uma polêmica na história, daqui que a Igreja Católica toma a questão do confessionário, né? Que tem que confessar quantas vezes, é um sacramento para eles. Mas aqui, o que o Senhor está dando à igreja é a capacidade e é a autoridade, é a responsabilidade de pastorear suas ovelhas e de corrigi-las. Então, aquilo que nós fazemos na terra, em nome do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, e ministrando corretamente os sacramentos, é confirmado nos céus, no nome do Senhor. Aliás, essas são as marcas da verdadeira igreja. Então, olha o que o Senhor está falando para os discípulos. Se vocês, em meu nome, perdoar, eles vão ser perdoados. E em meu nome, se vocês retiverem o perdão, vai ser retido. Aqui o Senhor não está entrando em contradição, dizendo que nós não temos que perdoar. Aqui o Senhor está falando de comunhão. Aqui está falando de outra coisa. Não é de perdoar as ofensas que o irmão fez contra você. Aqui está falando de testemunho de fé. Aqui está falando de vida fora aqui do corpo e uma vida que está lá no testemunho do mundo. No meio do mundo. O Senhor ora, diz: Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal, porque nós estamos no mundo caído. E a igreja tem essa responsabilidade. Ela recebe esse poder, ela recebe essa autoridade, ela recebe essa capacidade, ela recebe essa unção de Deus, para falar em nome de Deus, para agir em nome de Deus. E ela precisa temer o nome do Senhor. A igreja que não teme o Senhor é uma igreja que não entendeu o Evangelho. Portanto, irmão, ore a Deus. Irmã, peça a Deus para colocar temor dele no seu coração. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor vai te guardar de você mesmo. O temor do Senhor vai te guardar de más decisões. O temor do Senhor vai proteger a sua vida. Tema o Senhor. Lápide, um judeu conhecido, ortodoxo, ele diz o seguinte: a ressurreição não apenas aconteceu, olha um judeu falando, ela não apenas aconteceu, mas foi a explicação mais racional para a transformação radical dos discípulos. Ele questiona como homens que estavam escondidos por medo, trancafiados, poderiam se transformar em testemunhas corajosas que enfrentaram perseguição, prisão, morte, sem voltar atrás, sem retroceder, a menos que realmente tivessem experimentado a visão do Jesus ressuscitado. Isso jamais teria acontecido. E é isso mesmo. Então, hora para outra, esse homem, Pedro diz assim: não, eu não conheço esse aí, nunca vi mais gordo na feira. Não, você fala como ele, você estava com ele. Não conheço. Uma vez. Não conheço, nunca vi. Não conheço. O galo canta. Chora amargamente. Sofre. Dia triste para Pedro, noite terrível. Neguei, menti. Não fui capaz de cumprir as minhas promessas a ele. Eu disse que eu estaria com ele até a morte.
Eu disse que eu estaria pronto, mas eu tive medo, eu fracassei. E esse texto de Pedro está registrado para mostrar que nós mentimos, para mostrar que somos fracos, que somos soberbos, que somos arrogantes e que nós não podemos fazer nada sem Ele. Não podemos. Não somos capazes de cumprir as nossas promessas. Só que o Senhor Jesus vai lá e restaura Pedro. Essa é a grande esperança do Evangelho. Ele não pega homens como ele e como eu e joga na lata de lixo e diz, não serve, está aí jogado fora, não presta para nada. Ele pega, e vou usar uma linguagem lá dos Salmos, e vou dar uma contextualizada, uma modernizada. Ele pega o lixo, recicla o lixo e faz o lixo assentar-se como príncipe no meio do seu povo. É isso que ele faz. Ele não joga fora. E ele também fica remendando. Ele quebra e faz de novo. Ele restaura. É isso que ele faz. Então ele vai pegar aquele Pedro e vai transformar a vida daquele homem. É por isso que Lápide disse isso. Pedro chega diante das maiores autoridades e diz assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo. Vocês querem me matar? Pode matar. Vocês querem me açoitar? Pode me açoitar. Mas vocês precisam saber de uma coisa. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Negar Jesus nunca mais. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles foram reconhecidos como fiéis discípulos de Jesus. As autoridades estão com a mão na cabeça dizendo, nossa, mas nós não matamos ele, ele ressuscitou, ele foi embora, mas ele está aqui de novo. Cópias de Jesus, são parecidos com ele, fala como ele. Olha só, a autoridade dele nos enfrentando. Mas peraí, ele não é aquele pescador simples. Autoridades e anciãos aqui presentes, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a este homem, falando como um orador, cheio do Espírito. Atos 4:8 diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo. E isso é uma promessa do que está lá em Marcos capítulo 13, versículo 11. Quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Fale, porque é Deus contigo. Irmãos, 1 ano e meio atrás, lá na Ucrânia, no meio da guerra, eu ia pregar na igreja batista de Lviv. A Rússia mandou 5 mísseis para a cidade, o culto foi cancelado. Todo mundo olhando os celulares, porque a gente tem um aplicativo que mostra onde vem os mísseis. E você fica acompanhando aqui. Vai cair na cidade de Lviv. Daqui 10, 15, 20, olha a tecnologia. Os aviões levantavam lá no Mar Cáspio, já soavam as trombetas, as buzinas, as pessoas já iam buscando bunkers, lugar para esconder, culto suspendido, todo mundo observando para ver se o sistema aéreo ia derrubar lá os mísseis. 2 minutos antes, os mísseis foram derrubados, o culto foi confirmado. Eu disse, meu Deus do céu, eu não estou acostumado com isso não. Vou ter que pregar agora? Tem que pregar. E olha, tem 30 viúvas da guerra no culto. Pastor, não se impressione porque soldados mutilados vão estar sentados na primeira fila. Eu disse, o que eu vou falar para esse povo, Senhor? Palavra eu vou falar para eles. Orei e Deus colocou uma palavra no meu coração que abençoou o coração daquele povo, não porque eram palavras de homens, porque eram palavras de Deus. Quando vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. A ressurreição de Cristo foi um evento que transformou para sempre a vida daqueles homens. De homens comuns e notáveis para a glória de Deus. O Espírito foi soprado sobre eles. John Piper diz o seguinte, sem Espírito, sem ressurreição. Sem Espírito, sem novo nascimento. Sem Espírito, sem confissão do senhorio de Cristo. Sem Espírito, sem vitória sobre o pecado.
Um barco, ele pode ser impecável, estrutura bonita, velas ajustadas, tripulação treinada, mas sem vento ele não avança. Assim é a igreja, sem a atuação do Espírito. Pode haver forma, mas não movimento. Pode haver som, mas não poder. Pode haver agenda, mas não vida. O sopro de Cristo é o que transforma uma comunidade fechada numa igreja viva, vibrante e atuante para a glória do nosso Deus. Quero concluir, irmãos, te convidando para pensar que esse texto que nós lemos e estudamos um pouquinho dele, João 20, 19 a 23, é o retrato da igreja sendo refeita pela presença do Cristo ressuscitado. Onde havia medo, ele trouxe paz. Onde havia tristeza, desânimo, ele trouxe alegria. Onde havia paralisia, ele trouxe missão, propósito, movimento estratégico. Onde havia fraqueza, trouxe o Espírito Santo. A ressurreição não é apenas uma doutrina para se defender no domingo de Páscoa, mas é a realidade que sustenta a vida da igreja todos os dias. Portanto, a pergunta final para você e para mim é a seguinte: qual porta ainda está sendo fechada em nós, na nossa vida? Da culpa, da tristeza, da omissão, da autossuficiência? Mesmo Jesus, o mesmo Jesus que entrou naquela sala, ainda entra hoje, neste templo, pela sua palavra e pelo seu Espírito. Ele continua transformando o medo em paz, tristeza em alegria, paralisia em movimento missionário. E ele continua enviando os seus pelo poder do seu Espírito.